Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando a aula 3. Aula 3 hoje falando sobre LPR. Hoje eu vou desmistificar algumas coisas aí sobre o LPR, sobre a questão do reconhecimento de placa de veículo. Por que eu decidi fazer essa aula sobre esse tema? Eu tenho visto o pessoal comentando muitas vezes assim: que câmera que eu posso usar para identificar a placa de um carro em movimento? Que câmera eu posso usar para identificar a placa de um carro parado, assim, assim, assado? E aí muitas vezes o que o pessoal responde? Câmera de 2 megapixels, câmera de 3 megapixels, câmera de 4 megapixels, câmera LPR. É o que falam. Então, assim, hoje o que eu quero fazer? Eu quero dar uma introdução teórica sobre o LPR. Não vou falar de algoritmo, de como esse reconhecimento é feito, mas sim das necessidades técnicas para um reconhecimento de LPR. Isso daqui vai te dar uma base teórica bem legal para tu entender como funciona o LPR e posteriormente perder o medo e começar a trabalhar com essa solução. Então, vamos começar aqui e agora. Vamos lá. Vou pegar aqui a apresentação, beleza? Estamos aqui, tudo certinho. Então tá. Vamos lá. Então a ideia é essa daqui, desmistificar o LPR, o reconhecimento de placas de veículos, né? Um primeiro tópico aqui. Muitas vezes o pessoal acaba falando e discutindo sobre esse tema aqui. O que é o certo? LPR ou OCR? Então aqui já vem uma questão totalmente teórica, mas é interessante você saber o que é o LPR e o que é o OCR. O OCR é o reconhecimento de caracteres. Então, é uma técnica para você reconhecer caracteres em uma determinada imagem. O OCR ele já existe há muito tempo. Ele era usado bastante em scanners, naqueles scanners antigos e até hoje em dia nos scanners que a gente tem, né, tanto nessas impressoras multifuncionais, ele tem o OCR, que é o que é? Você vai lá, coloca uma folha com texto e ele converte essa imagem, ele consegue reconhecer aqueles caracteres que estão na imagem e traduzem isso para um texto que você pode posteriormente editar. Então você coloca uma imagem lá com um texto e isso daí vai acabar virando um Word ou algum outro arquivo editável que você pode ajustar. Isso é o OCR, é o reconhecimento dos caracteres. O LPR, na realidade, ele é o reconhecimento de placas de veículos. Então, o LPR, se a gente for traduzir ao pé da letra, né? Então seria reconhecimento de placas de licenciamento. Qual que é a diferença dos dois? Na realidade, o LPR, ele utiliza o OCR para fazer essa leitura de placa. Então, se eu falar que vou fazer um OCR daquela placa, não está errado, está certo também. Porém, o LPR ele acaba acrescentando algumas técnicas a mais para poder reconhecer o tipo da placa. Porque o OCR em si ele vai reconhecer todo o texto numa imagem. E o LPR, a ideia é que reconheça a placa. Então, você sabendo o que você vai reconhecer, você consegue definir lá no algoritmo da LPR, que é o programa que vai fazer essa leitura, você consegue definir o tamanho da imagem que você quer, os padrões. Então, quando as placas de veículos que a gente tinha até então no Brasil, né? Então você consegue dizer assim, sempre vai ser 3 letras e depois 4 números. Então você consegue identificar esses padrões. Agora a nova placa é um pouco diferente, né? Mas você consegue falar isso daí para ele. A letra vai estar aqui, o número vai estar aqui. Então isso acaba facilitando a leitura e a tratativa do aplicativo. Tem um outro termo também que é mais usado na Europa, que pode ser que você pegue aí um manual de uma câmera, alguma coisa assim, e você veja essa sigla também. Então também coloquei aqui apenas para conhecimento, que é o ANPR, que seria o reconhecimento automático do número de placa. Então ele é a mesma coisa que o LPR, única coisa que usa-se esse termo mais na Europa e o LPR usa-se mais nas Américas, mas no fundo é a mesma coisa. Algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é o programa que vai fazer essa leitura dessa placa.
Isso é muito importante para o funcionamento preciso ou quanto mais preciso possível do LPR, porque é ele que vai reconhecer a placa. Porque é o seguinte, quando você está com uma placa de frente para a tua câmera, é fácil ela conseguir interpretar. Porém, você vai ter situações extremamente adversas. Então, a placa pode estar um pouco de lado, pode estar inclinado, pode estar mais escuro, pode estar mais claro, pode estar chovendo, pode estar de dia. Então, assim, todas essas variações vão fazer com que dificultem cada vez mais essa leitura. E o algoritmo ele vai colocar alguns filtros nessa imagem para facilitar essa leitura dos caracteres ali do LPR. Só que assim, essa parte de algoritmo ela é bem extensa, bem complexa. Acredito que não vem ao caso nesse momento, tá? Então eu vou pular essa etapa, só quis comentar para vocês saberem que isso existe, né? E cada fabricante ou tem seu algoritmo ou usa um algoritmo proprietário já. Hoje tem, se eu não me engano, uns 3, 4 algoritmos meio que padrão que a maioria dos fabricantes utilizam. Então, eles têm esse programa, esse algoritmo de reconhecimento de placas embarcado no seu equipamento. Então, é esse algoritmo que vai fazer essa interpretação da imagem, tá? Aqui é um tema muito importante para a gente falar, que é o pixel por metro. Tudo começa por aqui. Porque antes de a gente falar qual é a resolução da câmera que a gente precisa ter para ter um bom LPR, a gente precisa falar de pixel por metro. Lá na frente você vai entender. O que que eu quero te mostrar aqui? Eu estou com duas imagens aqui, tá? Uma imagem eu tenho aqui uma altura 18 pixels por 16 pixels. O que quer dizer? Então eu tenho nessa linha aqui, cada quadradinho desse daqui, dá de ver na imagem? Dá. Cada quadradinho desse daqui é um pixel, tá? Então tenho aqui vários pixels. Então deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Então beleza aqui. Então cada quadradinho desse daqui é um pixel. Um pixel, dois pixels, três pixels e assim por diante. E na altura eu vou ter 18 pixels. O que quer dizer isso daqui? Essa imagem ela possui, nesse caso aqui, ela possui então uma resolução de 18 por 16 pixels. Então, quando você pega lá uma resolução 640 por 480, 1280 por 720, 1960 por 1080 e assim por diante, é isso daqui que você tá contando, a quantidade de pixel que tem nessa imagem, tanto na vertical quanto na horizontal. É isso daqui que você está tratando. Então aqui eu tenho a imagem pixelada, vamos dizer assim, né? Que ela tem ela em formato de pixel, com poucos pixels. E aqui eu tenho ela completa como ela realmente é. Então aqui não faço nem ideia de quantos pixels tem essa imagem. Ainda falando de pixel por metro, vamos considerar que nessa extensão aqui de baixo, eu tenho 1 metro. E aqui também 1 metro. Então, o que que eu quero demonstrar aqui? Se aqui eu tenho 1 metro e isso daqui tudo é um pixel, então eu tenho 1 pixel por metro, ok? Aqui nessa imagem eu tenho o mesmo 1 metro aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, o que que eu tenho? Eu tenho 2 pixels por metro, porque aqui eu não estou tratando de resolução da câmera, eu estou tratando de pixel linear. Quantos pixels existem numa certa distância, normalmente na horizontal. Então, aqui eu tenho 2. Aqui, quantos que eu vou ter? Vou ter 2, 3, 4, 5, 6. Então, em 1 metro, eu tenho 6 pixels. Vamos lá. Qual a relação disso daqui? Onde eu quero chegar? Desculpa. Onde eu quero chegar? Existe uma norma onde ela diz quantos pixels a gente tem que ter por metro para definir uma imagem. E essa norma, essa EN 50132-7, o que ela diz?
Ela diz que eu preciso ter 25 pixels por metro, então em 1 metro eu tenho que ter no mínimo 25 pixels para eu ter uma detecção de imagem. A detecção seria, ó, eu consigo detectar que tem alguém lá naquela imagem, ou que alguma coisa passou lá naquela imagem. Porém, ela vai ficar tão quadriculada que na maioria das vezes eu não consigo identificar se é uma pessoa, se é um adulto, se é uma criança, se é um homem ou se é uma mulher, então eu não vou conseguir ter alguma identificação desse tipo. Porém, eu vou detectar que tem alguém lá. Na sequência, nós teríamos 62 pixels por metro. Nesse 62 pixels por metro já é considerado observação. Eu já consigo identificar um pouco melhor aqui se é um homem, se é uma mulher, alto, baixo. Então eu já consigo ter algumas identificações a mais aqui. 125 pixels por metro eu já vou ter um reconhecimento. Eu já consigo reconhecer essa pessoa ou essa placa de veículos. Eu já consigo reconhecer aqui nessa imagem. O que é o reconhecimento? O reconhecimento, diferente da identificação, no reconhecimento, como já diz o nome, ele é um reconhecimento. Eu estou conhecendo novamente. Como que funciona isso? No reconhecimento eu tenho que ter uma imagem e uma segunda imagem para eu comparar e poder dizer essa imagem é igual a essa daqui. Então, nesse caso, eu tenho um reconhecimento da imagem. Eu comparo um item com outro, eu comparo uma com a outra. Com 250 pixels por metro, isso daqui tudo eu estou falando como mínimo, tá? A gente já tem o que é uma identificação. Então eu já consigo realmente identificar o rosto. Aqui no reconhecimento, o que acontece? Se eu pegar uma imagem e eu olhar ela, eu vou conseguir olhar uma segunda imagem e vou dizer, é a mesma pessoa. Na identificação, com essa imagem da identificação, eu posso jogar num banco de dados e ele não vai simplesmente usar essa imagem visual. Ele vai usar medidas, pontos de observação dentro daquela imagem, onde ele vai comparar com uma segunda que não necessariamente precisam estar nessa mesma posição. Então, eu vou estar com o rosto um pouco mais de lado, por exemplo, ele mesmo assim ele vai tirar algumas medidas e ele já consegue fazer essa identificação da pessoa, do indivíduo ou da placa, o que for, com uma precisão bem maior. E aqui uma outra situação, que seria 1000 pixels por metro. Aqui é o que é chamado de forte identificação. Então aqui eu consigo ver detalhes, né? Então consigo ver talvez uma cicatriz pequena, consigo ver algum. Aqui no caso na imagem tem. Opa, eu tô na frente, né? Aí fica difícil, né, Wagner? Aqui, aí tá melhor. Então tá, então aqui eu consigo ver a questão de barba, consigo ver cor melhor, consigo ver se tem um cortezinho. Então aqui a gente consegue ver alguns detalhes a mais que podem ajudar na identificação. Quando a gente fala de LPR, de placa, aqui a gente não está falando de facial ainda, a gente está falando de placa apenas, né? Placa a gente vai trabalhar aqui entre 250 até 500 pixels. Normalmente essa a medida que a maioria dos algoritmos pedem. Alguns um pouquinho menos, alguns um pouquinho mais, mas é normalmente nessa faixa aqui que a gente vai precisar trabalhar. Tá? Vamos partir para uma próxima imagem aqui. Aqui. Aqui eu tenho uma placa, hoje essa placa padrão Brasil. Então, o que eu preciso de resolução para uma placa dessa daqui poder ser lida por um sistema de LPR? Inicialmente, via de regra, a altura dessa letra, a altura do caractere, a maioria dos fabricantes pedem entre 15 pixels e 30 pixels de altura. Então, essa letra aqui, ela tem que ter no mínimo 15 pixels de altura e no máximo, não digo no máximo, se tiver mais ela vai reconhecer, mas alguns pedem até 30 pixels de altura. O ideal, vamos dizer assim, o ponto médio, não é média aqui matemática, né? Mas a maioria dos fabricantes pedem algo em torno de 20 pixels de altura, tá? Essa placa, essa nova placa aqui brasileira hoje, ela tem 13 centímetros de altura, 13,5 se eu não me engano. A letra aqui, ela tem
6 centímetros de altura. Esse é o novo padrão. Então, em 6 centímetros de altura, eu preciso ter entre 15 e 20 pixels para funcionar. Consequentemente, na lateral, na horizontal, eu precisaria ter pelo menos 123 pixels nessa posição para eu conseguir fazer uma leitura, ter uma assertividade na leitura. Então, vamos ver se a conta fecha aqui. Então, a placa aqui tem 40, 123 pixels para 40. Então, se eu for transformar isso para 1 metro, né? Então, em 80 centímetros eu vou ter 246 e em 1 metro eu vou ter um pouco a mais. Não vou fazer a conta agora aqui, mas eu vou ter um pouco a mais. Então, assim, então aqui nesse caso, se eu for me basear por 20 pixels, eu vou ter que ter algo em torno de uns 300 pixels. Acho que até eu tinha anotado aqui. 307. Isso, até eu tinha anotado aqui. Então, são 307 pixels que eu tenho que ter de largura nessa imagem para eu ter uma resolução condizente para a identificação dessa placa. Sendo assim, vamos lá. Aqui começam a cair os mitos e aqui a gente consegue realizar algumas ideias. Eu fiz um quadrado aqui, eu desenhei um quadrado, na realidade não é um quadrado, não é um retângulo, com 640 por 480 pixels. Então esse quadrado teria 640 pixels aqui, 480 pixels aqui. Aqui no meio eu tenho 40 pixels por 123, que seria a altura da placa, porque 20 seria só o... Deixa eu voltar aqui. Porque 20 seria só aqui, né? Então são 6 pixels aqui. Então eu multiplico, desculpa, 6 centímetros aqui, aqui tem 13. Então eu arredondei para 40, daria um pouquinho mais, tá? Mas como funciona já de 15 para cima, então eu coloquei 40 pixels aqui e 123 pixels na horizontal. Então, se você for olhar e pegar uma imagem de 640 por 480 pixels, essa é a quantidade de imagem que eu preciso para conseguir identificar uma placa de LPR. Desculpa, identificar uma placa com LPR. Então, aqui eu já consigo definir o seguinte: não é preciso uma câmera de 1 megapixel, ou de 2 megapixels, ou de 3 megapixels para conseguir fazer uma leitura de placa. Aqui vem um porém. O que manda aqui? É o tamanho que a imagem vai ter. Então, aqui eu estou considerando uma distância X. Porém, essa câmera pode estar um pouco mais próxima. Se ela estiver um pouco mais próxima, consequentemente, essa placa vai ficar maior ainda, né? Então, ela está mais próxima, a placa vai ficar maior. Ela está mais longe, a placa vai ficar menor. Então aqui eu consigo definir que com uma câmera de 640 por 480 eu já consigo visualizar. Tanto que se você for olhar o manual de alguns softwares de gerenciamento, softwares parrudos, internacionais, eles pedem exatamente essa medida. Eles falam, o ideal é que a imagem tenha 640 por 480. E aí você posicione a placa de uma forma que ela ocupe o máximo espaço possível. Então a ideia o que é? Eu dar um zoom maior possível na câmera, colocar a câmera mais próxima possível da placa, para que a placa ocupe o maior espaço possível. Porém, 640 por 480 já é suficiente. Tenho aqui outras demonstrações. Aqui seria uma resolução de câmera HD, então 1280 por 720. A placa com esse tamanho aqui já seria suficiente para verificar. Dou um zoom, né? Dei um zoom lá na imagem através de lente, ou posicionei a câmera mais próxima de onde vai estar o objeto. Eu vou ter uma placa maior, o que vai facilitar a leitura de placa. Por que agora que o fabricante ele diz, ou os fabricantes, né, de software, eles dizem que pode já ser uma imagem de 640 por 480 e eles não falam em uma câmera HD? Por uma questão de processamento.
Então imagina, se eu começar a jogar imagens HD, ele vai processar essas imagens HD. Se eu mandar essa imagem aqui, que ela é um pouquinho mais que 4CIF, né? Ele vai processar 4CIF. Então, é mais fácil para o sistema processar uma imagem desse tamanho, né? Então, processar uma imagem desse tamanho, com uma placa talvez posicionada de uma forma que ocupe mais espaço, do que processar uma imagem dessa daqui. A vantagem dessa imagem aqui é que eu consigo ter uma distância um pouco maior, né? Então eu consigo, como a placa pode ficar até menor, para atingir aqueles padrões de pixel, eu posso ter uma distância maior. Então eu posso colocar a placa numa distância um pouco maior, que já vai atender essa quantidade de pixel que é necessário. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, tá? Essa daqui é uma câmera de 2 megapixels instalada. Esse daqui foi um teste que eu havia feito há algum tempo atrás. Você pode perceber o seguinte aqui, ó. Então aqui eu tenho 1920 por 1080, tá? Então essa imagem, a proporção dela é essa daqui. E aqui esse quadradinho aqui no meio, seria o 40 por 123. Então esse quadradinho aqui eu teria 40 por 123. Então você pode observar que a placa ela está até um pouquinho menor do que esse 40 por 123 pixels aqui. Porém, aqui eu tenho a identificação da placa. Obviamente, eu dei uma borradinha aqui nos números só para que não seja identificado, né? Mas assim, a câmera conseguiu identificar com esse tamanho aqui. E obviamente esse carro aqui ele está em movimento, né? Ele não tá parado. Isso também dificulta o reconhecimento, mas por um outro fator que eu vou falar um pouquinho mais na frente. A questão de tamanho de imagem é isso daqui. Independente se o carro está a 60 por hora, está 20 por hora, está 30 por hora, esse é o tamanho de imagem que eu preciso. O que vai diferenciar o uso de uma câmera ou de outra em relação à velocidade é um outro detalhe, que daí não seria somente a resolução, porque eu posso ter a melhor resolução possível, porém, se eu não tiver esse outro fator adequado, eu não vou conseguir fazer essa leitura. Beleza? Vou partir para a próxima aqui. ROI. O que seria o ROI? ROI seria a região de interesse. Esse daqui é um ponto que eu acabo entrando em algoritmo um pouco aqui, porque é o seguinte, eu vou pegar um carro, ok? Eu não preciso pegar a imagem inteira do carro se o meu interesse é só na placa. Então, se o meu interesse é só na placa e eu tenho a opção de colocar mais próximo, eu vou colocar de uma forma que ele pegue o mais próximo possível apenas a placa. Então, eu estou definindo a minha região de interesse para o sistema. Então, eu já deixo um pouco mais fechado. Consequentemente, então aqui eu tenho uma imagem de um veículo, de uma traseira de um carro aqui onde eu tenho uma placa, mas o meu interesse é só na placa. Então, se eu conseguir fechar o zoom, consequentemente eu vou estar vendo só a minha região de interesse e vou acabar vendo ela com uma resolução um pouco melhor. Porém, aqui tem um grande detalhe que aí entra na questão que eu falei de algoritmo, mas eu preciso comentar aqui nesse ponto, que o que é? Os bons algoritmos de LPR, eles conseguem identificar dentro de um objeto ou dentro de uma cena o que é placa e o que não é placa. O que eu quero dizer com isso daí é o seguinte, aqui eu tenho uma traseira de carro, onde, por exemplo, aqui embaixo no para-choque, eu poderia ter alguma coisa escrita aqui. Poderia ter um adesivo de um político, um adesivo de uma empresa. Aqui no vidro traseiro eu poderia ter uma propaganda, teria alguma coisa assim. E o meu sistema de LPR tentaria interpretar isso daí. Se ele olhasse, ele vai identificar, é um caractere, eu vou interpretar. Porém, os bons sistemas de LPR já desenvolvidos para isso, o que eles fazem? Eles conseguem fazer uma leitura da imagem, onde eles conseguem identificar onde está a placa. Então ele vai pegar aqui essa imagem e ele vai identificar, opa, aqui tem uma lanterna
aqui tem outra, a placa é para estar aqui no meio. Normalmente esse padrão. De frente vai ser mais ou menos a mesma situação, né? Farol no lado, farol no outro, a placa aqui. Ele consegue identificar isso daí. Se eu não tenho esse ROI bem calibrado, o que pode acontecer? Primeiro, ele pode identificar caracteres desnecessários. Vou dar um exemplo de caracteres desnecessários. Essa mesma câmera que eu mostrei ali antes para vocês, eu quando testei ela em um ambiente de rua, ela tem um algoritmo embarcado, tá? Ela não tem eu não estava usando com software externo, é o software da própria câmera. E o próprio software ele acabava identificando algumas outras coisas como placa. Então, por exemplo, o nome do carro. Né? Tem uma outra situação ali que eu estava com o nome do carro bem próximo. Desculpa, eu estava com a câmera mais próxima do carro. E quando passava muitas vezes essa escrita ali na traseira do carro com o nome, o sistema acabava interpretando como se fosse a placa. Por mais que eu havia definido a quantidade de letras, de caracteres e tudo mais ali na configuração, ele acabava identificando. Teve uma situação que até foi bem engraçada, que passou uma pessoa na frente da câmera, então estava numa via pública, né? Passou uma pessoa com uma camiseta com uma marca escrita bem grande aqui. E a câmera identificou aquilo lá como sendo uma placa. Então ela gerou um relatório, obviamente um relatório de erro, né? Ele identificou dizendo, ó, a placa é tal, só que a gente estava com um software rodando, onde a gente fazia consulta dessa placa no Cinesp lá, para ver se a placa era correta, era de um veículo roubado, alguma coisa assim. Então ele acabou identificou que a placa não era de um carro, mas ela identificou, então ficou ocupando a câmera de uma forma desnecessária. Então, consequentemente, isso daqui vai acabar gerando uso indevido do equipamento. Ele vai acabar consumindo recursos que não são necessários. Então, aqui ele identifica exatamente o que é placa e o que não é placa, tá? Essa é a ideia do ROI. Então, a gente conseguir focar o mais próximo possível da região de interesse, que seria a placa do carro. Porém, o próprio algoritmo também pode dar essa ajuda e ele mesmo já fazer essa leitura de qual é o ponto de interesse. Exemplo, então aqui, então eu tenho nesse outro ambiente que eu havia comentado, então ele acaba pegando aqui a placa e aqui a placa. Na distância que eu estou aqui eu estou com uma câmera de 2 megapixels, então ele nessa distância aqui, ele consegue pegar tranquilamente e identificar a placa do carro. Aqui está um ponto extremamente importante na questão de LPR. Talvez esse ponto aqui seja mais importante, talvez estou falando uma blasfêmia, mas talvez ele seja mais importante até mesmo do que a resolução da câmera. O que é não só a quantidade de frames por segundo, de quadros por segundo da câmera, mas também o shutter, que o shutter é a velocidade do obturador, isso é, o tempo que o obturador fica aberto enquanto ele está batendo uma foto. Obviamente, vamos voltar aqui um pouquinho, o FPS, frames por segundo. Um vídeo, na realidade, ele é formado de várias fotos, né? São várias imagens estáticas. Então, se eu pegar uma imagem de 30 frames, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho 30 fotos batidas durante um prazo de 1 segundo. Eu tenho 60 frames, então eu tenho 60 fotos batidas em um prazo de 1 segundo. Isso seria o frame. Ah, Wagner, mas isso já resolve o meu problema de ter uma imagem com bastante qualidade. Vamos supor que eu tenha 240 frames. Não necessariamente eu vou ter uma resolução ainda condizente por causa do shutter, que é essa velocidade de disparo. Vou mostrar esse videozinho para vocês, dando um exemplo. Ó,
Tá vendo aí? Tá vendo aí? Então tá, aqui são, esse daqui é um aplicativo de teste da Axis, só para fazer uma comparação entre a questão do frames e a questão do shutter, tá? Então nesse lado aqui o que que eu tenho? Aqui eu tenho uma câmera de 30 frames com um shutter de 1/100. O que que é o shutter de 1/100? Ele leva 1 segundo dividido por 100, então em 1/100º de segundo ele vai bater a foto. Então ele abre e fecha o obturador dele, eletrônico, obviamente, nesse caso, né? Ele abre e fecha o obturador em 1/100º de segundo. Então, em 1 segundo, ele consegue, se fosse o caso, ele conseguiria fazer 100 frames, né? Então, cada 1/100º ele conseguiria fazer um frame. Aqui nessa outra imagem, eu tenho um frame com um shutter de meio. Isso é, ele leva meio segundo para fazer uma imagem. Por que que ela fica borrada assim? Porque enquanto o obturador estiver aberto, ele mantém a imagem gravando. Então a câmera ela acaba ficando, a imagem ela acaba ficando em movimento, fica uma imagem que a gente diz de longa exposição, né? Ela fica muito tempo aparecendo. Por isso que eu tenho que ter um shutter um pouco mais rápido. Vou mudar aqui. Então vamos aqui, ó. Continuo um frame, porém aqui eu já tenho um frame por segundo, porém a velocidade do obturador é 1/100º. Então, em 1/100º de segundo, o obturador abre e fecha. Vou mostrar um negócio aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Eu peguei a minha câmera aqui, vamos ver se vai dar de visualizar. Vou fazer o seguinte aqui, vou mudar aqui a imagem. E legal. Vou só alterar aqui. Tá aqui, ó. Vamos ver se vai dar de ver aqui. Ó. Conseguiram ver que a câmera ela deu uma. Ó, ela fechou e abriu. Esse é o tempo do shutter. Esse é a velocidade do obturador. Aqui eu estou com uma velocidade de obturador de 1/40. Isso é, 40, ele consegue fazer em 40. Aqui eu vou botar em 1/100. Vamos lá. Beleza? Conseguiram ver? Essa é a mesma velocidade que eu tenho naquele vídeo de demonstração. Agora eu vou alterar aqui a velocidade desse shutter. Eu vou botar essa velocidade para aqui, 1/4, que seria 1/4 de segundo. Perceberam que ela já ficou bem mais lenta? Aqui, ó. Viu? Então, o que quer dizer? Durante todo esse tempo que está fechado ali o obturador, todo esse tempo ali é o tempo em que ele vai estar captando a imagem. Aqui eu estou com 1 segundo. Esse é o shutter. Então, acho que ficou mais fácil de entender, né? Obviamente aqui na câmera esse shutter ele é mecânico e na câmera ele é um shutter eletrônico. Então ele vai fazer essa exposição da imagem de uma forma eletrônica. Vou dar um play aqui e mostrar mais alguns exemplos. Vou botar aqui com 15 frames. Então eu já não vejo mais se arrastando. Porém, eu vou pegar aqui com 15. Vamos pegar essa imagem aqui, ó. Ó, ela já fica um pouco mais lisa, né? Vou colocar 1/50 aqui. Ó, ele já fica mais... Aí vai ser difícil vocês verem, né? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Ah, Wagner. Então tá, vamos voltar aqui. Aqui. Então essa daqui as duas estão iguais. Vou botar em 15 frames, /100. Ela já está mais lisa. A imagem já não fica tanto rastro. Mais uma vez. Ó, dá de ver que ela não fica tanto rastro ali. Vou colocar 1/50. Ó, ela já aparece um pouco mais de rastro na imagem. Olha só.
Então, quanto maior a velocidade que eu quero pegar do veículo, mais rápido tem que ser esse meu shutter. Então ele tem que ser 1 barra, quanto maior o número depois da barra, melhor. Então 1 barra 1000, 1 barra 2000. A maioria dos fabricantes aconselham ali para uma velocidade até 60 km por hora, em torno de 1 barra 2000. E daí até 1 barra 10.000 e por aí vai. Então vai depender da velocidade que você tem. O que eu quero dizer com isso daqui? Eu tenho uma imagem aqui de 15 frames com 1 barra 100. Eu vou conseguir usar um LPR? Sim e não. Vai depender da tua aplicação. Por isso que eu não posso dizer assim, essa câmera não serve para LPR. Claro, vai ter algumas câmeras que não servem. Abaixo de 480 linhas horizontais, provavelmente ela não vai servir mesmo. Mas se for para um carro parado, então o carro chegando num estacionamento com uma cancela, onde ele vai parar, a câmera está bem fechada ali na parte da placa, então ela está fechada na parte da placa. O carro parou, ficou estático. Se a câmera tiver uma resolução tiver uma resolução desculpa, tiver um frame rate ali de um frame por meio segundo, tudo bem, o carro vai estar parado, né? E provavelmente o sistema já vai conseguir ler. Então, isso daqui é uma parte importante de saber quando a gente está tratando de velocidade. O shutter speed vai ser muito importante com relação à velocidade. Wagner, mas como que eu vou descobrir isso daí? Se você pegar hoje o manual da câmera, o datasheet, as especificações ali dela, normalmente essa informação está lá. Porém, se você pegar câmeras mais básicas, essas de entrada de linha aí, câmeras de R$ 150, R$ 200, provavelmente essa informação não vai estar lá. Você vai ter que perguntar para o fabricante. Mas as câmeras um pouco melhores, normalmente ela já vai estar lá, ou como shutter speed, né, que é esse nome aqui, ou como shutter speed, ou como velocidade do obturador. Então, esse é um ponto muito importante para se ter um bom LPR, principalmente quando se trata de carro em movimento. Iluminação. Iluminação é um pepino, tá? Eu acredito, na minha opinião, a iluminação é o maior pepino do LPR. Não é a resolução, porque vocês viram que uma câmera com nem tanta resolução assim já consegue atuar dentro de um LPR. Não é tanto o problema do shutter speed, porque vai depender da condição do ambiente. Então, se for uma entrada de estacionamento ou algum local com uma barreira, no caso até daquela imagem que eu mostrei aqui para vocês, essa daqui eu tenho uma lombada, então eu direcionei a câmera para esse ponto aqui, onde era o ponto onde o carro teria menor velocidade, então eu consegui adequar isso aqui. Então aqui, sei lá, o cara passa a 20 km por hora, 30 talvez, não sei, mas então eu consigo ter essa velocidade bem reduzida, né? Mas a iluminação não, porque aqui é onde a gente separa os homens dos meninos, é onde a gente separa as câmeras que funcionam das câmeras que não funcionam. Porque a iluminação vai fazer toda a diferença dentro dessa imagem. Durante o dia eu vou ter uma coisa, durante a noite eu vou ter outra resolução, outra imagem. Dia de chuva é uma coisa, dependendo da placa, ela é mais reflexiva que outras. Essa placa que a gente usa hoje no Brasil, ela é extremamente reflexiva, então muitas vezes não adianta eu fazer iluminação. Então, a parte da iluminação realmente é um ponto a ser cuidado com relação a isso daí. Wagner, eu estou com essa câmera instalada num local com pouca iluminação. Você tem duas opções hoje de iluminação que você pode fazer. Iluminação por IR, por infravermelho, que normalmente a câmera já tem, né? Ou você faz uma segunda iluminação com IR, então você faz um IR adicional para poder ajudar nessa visualização.
ou você pode usar uma luz branca, que também é um LED, porém com luz branca. Luz branca seria uma iluminação normal, né? Pontos entre um e outro. IR. O IR normalmente a câmera já tem e eu consigo colocar um externo. Porém, normalmente o IR eu vou utilizar em locais onde eu não tenho tanto movimento ou eu não tenho a necessidade de identificar cor, porque vocês sabem que a maioria das câmeras, quando ela liga o IR, essa imagem vai acabar ficando preto e branco, né? Ela acaba trazendo ali para um day night. Então, com o IR, normalmente eu vou ter uma imagem em preto e branco. Já com a luz branca, não. A luz branca vai conseguir atuar, vai conseguir trabalhar com a câmera e eu vou ter a imagem colorida com essa luz. Porém, imagina que tu está numa rua, por exemplo, numa entrada de um condomínio. Ou você coloca um holofote, alguma coisa assim ali, ou você vai ter que ter uma luz focada ou na área onde você vai querer visualizar a câmera. E essa luz pode se tornar até incômoda, dependendo da situação. Se vocês forem observar, hoje os radares, grande parte deles já está usando IR, já está usando infravermelho, não está mais usando luz branca. Antigamente usava-se luz branca com disparo ali com a velocidade, né? Então você parou, ele dava o flash, que é uma luz branca, e fazia essa foto. Hoje a maioria deles já estão usando IR também para poder fazer essa iluminação. Claro que aqui tem alguns detalhezinhos técnicos, né? O tipo de R, então eles mudam um pouquinho a frequência ali da luz para ela ter um ganho um pouco melhor, para não refletir tanto na placa. Então é feito alguns ajustes ali. Mas a maioria dos iluminadores eles já vem pronto para isso daí. Você só vai fazer uma compensação do que você quer. Ah, Wagner, qual que eu uso? Vai depender do teu ambiente. Se for uma rua, provavelmente você não vai poder usar uma branca. Você vai ter que usar um IR. E o IR você tem uma capacidade de iluminação de distância que vai variar de acordo com o fabricante, assim como a luz branca. Então, numa área onde você não tem tanta restrição de movimento, uma luz branca vai atender. Porém, em outra área, uma rua, por exemplo, já seria o ideal usar uma luz de infravermelho que ficaria melhor. Tá? Finalizando, recapitulando aqui, o que que a gente abordou e os três principais pontos que a gente precisa observar quando trata-se de LPR são o seguinte: primeiro, pixel por metro. Ah, uma câmera de 1 megapixel vai atender uma LPR? Depende. Depende a densidade de pixel que ela vai ter em 1 metro. Depende da quantidade de pixel que vai ter. Então, se eu tiver essa câmera de 1 megapixel bem próxima do local, ela vai funcionar. Porém, eu posso ter uma câmera de 10 megapixels muito longe, com uma imagem muito aberta, e ela não vai funcionar. Então, falar que para o LPR uma câmera de 2 megapixels funciona e uma de 1 não funciona, ou ao contrário, é balela, é besteira. Depende da posição da câmera em relação ao objeto. Tudo vai depender de como isso daqui vai ser instalado. Então, quando alguém te falar assim, câmera para visualizar a placa de carro, que câmera que eu coloco? Falar 2 megapixels? Besteira, entendeu? O cara não sabe o que está falando. Vai depender exatamente da aplicação, da distância da aplicação dessa câmera. Isso que vai fazer toda a diferença. Segundo, shutter. Que câmera que eu coloco? Vai depender da velocidade do objeto, ou da velocidade do carro ou da moto. Dependendo da velocidade do carro ou da moto, vai precisar de um shutter maior ou de um shutter menor. Passando uma régua e falando de shutter, o que eu vou falar assim? A maioria das câmeras hoje, elas já tem um shutter que vai atender um LPR. A não ser que o carro vá passar 60, 80, 90 por hora e assim por diante. Aí já vai começar a ficar meio fora. Mas a maioria das câmeras de mercado vão atender câmeras normais, não estou falando de câmera de LPR. Câmeras normais, obviamente ligadas a um sistema que possua o LPR embarcado, né? E num terceiro e último ponto, iluminação.
Então, iluminação, você também tem que verificar o que você vai precisar para o ambiente. Se é uma rua, ou se não é, se já tem iluminação, se vai precisar botar alguma coisa. Então, quando você for pensar em LPR, esses são os 3 principais pontos que qualquer fabricante vai te pedir e vai precisar ser definido antes de você definir o que vai fazer. Obviamente, além disso, aqui existem as questões de posicionamento, né? O ângulo de posicionamento da câmera, a distância que a câmera vai estar do objeto, o ângulo de iluminação, distância da iluminação, mas isso cada fabricante tem o seu padrão. Normalmente fica tudo dentro de um mesmo padrão, mas todos eles têm o seu. Isso daqui não vai variar muito de um para outro. Todos eles vão ter mais ou menos essa mesma necessidade. Beleza? Então, finalizando, aula 3 era isso. O que eu tinha a falar sobre LPR era isso daqui. Eu acho que passei por todos os pontos que eu gostaria de abordar. Se você tiver alguma dúvida, me dá um toque aí. Esse vídeo vai estar em todas as minhas redes sociais. Então, tem alguma dúvida, manda um comentário ou entra no meu site wagnercamilo.com.br. Lá tem um ícone lá tem um link direto para o WhatsApp, se precisar me mandar alguma mensagem, alguma coisa assim. Se quiser tirar uma dúvida, quiser conversar sobre algum projeto desse daqui, estou à disposição. E lá também tem um local para você colocar o e-mail e ser avisado toda vez que eu coloco um vídeo no ar. Então, tem uma lista de alguns usuários, algumas pessoas que estão lá nessa lista, que toda vez que eu lanço um vídeo novo, eu mando um e-mail avisando que está indo para o ar para poder assistir. Beleza? Valeu, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado e vamos em frente e vamos fazer uma segurança eletrônica cada vez melhor. Beleza? Valeu, até mais. Tchauzão.